A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo do livro de Isaías. Nós já estamos no capítulo 31 de Isaías, quase chegando na metade do livro. Então, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, lembre-se do seguinte: você pode se inscrever no nosso canal e receber notificações, acionando o sininho, receber notificações todas as vezes que um vídeo novo é postado. Você também pode, sem problema nenhum, fazer a divulgação, espalhar, transmitir o link dos nossos vídeos. E não se esqueça de dar um like, de dar um joinha, para que isso seja veiculado mais facilmente, para que nós possamos, então, espalhar a palavra de Deus. Amém, amados? Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos e vamos ao nosso capítulo 31. Portanto, estamos já no finalzinho dessa primeira parte, que vai até o capítulo 35, e estamos fechando também a quarta parte desta primeira grande parte, que fala sobre Judá, a Síria, o Egito e algumas vezes o próprio Israel. Bom, no capítulo 31 é dado um lamento, uma expressão de lamento. Todas as vezes que a Bíblia começa com ai de alguém, né? Então ele fala ai de alguém, ai de algum lugar, ele está fazendo um cântico de lamento, porque o julgamento vai chegar para esta pessoa ou para este lugar. Então, quando ele diz ai de, ele está falando para quem? Ele está falando para aqueles que estão buscando auxílio, salvação em Egito, e não em Deus. Os israelitas, os judeus aqui, eles estavam sendo ameaçados pelo poderio mundial. E esse poderio mundial era efetivamente muito grande, muito alto, ou seja, eram soldados, eram exércitos poderosíssimos, eles eram muito violentos. Então, o que eles fizeram? Em vez de se voltarem para Deus, eles estavam se voltando para o Egito, mais especificamente para o exército egípcio, os cavalos, os soldados. Isaías fala exatamente contra este pessoal todo, contra cavaleiros, carruagens, contra o exército, contra esta confiança insensata. Em vez de eles atentarem para a salvação que vem do braço do Senhor, o braço forte do Senhor, na direção do Santo de Israel, eles estavam fazendo uma política que era desastrosa com o Egito. E não perguntavam ao Senhor o que eles deveriam fazer. Os diplomatas se achavam extremamente sábios na manipulação das coisas, fazendo conluio com um, conchavo com o outro, ou seja, eles se achavam elevadíssimos, sábios, diplomatas, políticos, mas eles esqueceram que Deus tem uma sabedoria superior a tudo isso. Não só essa sabedoria foi negligenciada, como também a soberania de Deus. Aquilo que Deus prediz, aquilo que Deus fala, diz, vai acontecer. Porque se ele planeja, ele vai realizar. E ele vai levantar contra estes ímpios, arrogantes e rebeldes, os inimigos. Então, ele vai fazer com que os inimigos se vejam em confronto com eles, inclusive contra os egípcios. Duas bases estão sendo discutidas aqui, se o amado percebe. Uma base de confiança é o homem, ou seja, o Egito, ou seja, outras nações, outros exércitos. E, do outro lado, está colocada a base de confiança mais firme, mais correta,
que é Deus. Em outras palavras, está se confrontando a carne e o espírito. E o Espírito de Deus é o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida à criação, é o Espírito que deriva do próprio Senhor como um princípio vital. É Ele que dá vida a toda criatura. A carne não tem vida em si mesma, portanto, a carne, a tendência dela é desaparecer, é perecer. Ela, portanto, não tem poder. E aqui o profeta diz o seguinte: você está julgando pelas aparências. Se você julga pelas aparências, você está colocando a confiança na carne, no exército, e não em Deus, que tem domínio e tem controle sobre todas as coisas. Efetivamente, Deus vai estender a sua mão e imediatamente, tanto o ajudador, no caso o Egito, quanto quem recebe ajuda, no caso Judá, vão perecer, vão cair por terra, porque nenhum dos dois tem poder para nada. Tanto Judá quanto o Egito iriam perecer juntos, abraçados, porque um achava que o outro era poderoso, quando na verdade não é. A parte da nação que não acredita nisso, isto é, os que estavam arrependidos, os que seguiam os caminhos do Senhor, eles não entendiam o Egito como solução para os seus problemas. Muito pelo contrário, eles entendiam que Deus era a solução para os seus problemas. Então, agora o profeta começa a falar para estas pessoas, porque Deus, primeiro, ele trata dos que são rebeldes, depois ele vai falar dos que acreditam nele. Então, eles vão receber uma promessa do Senhor. E ele se compara, então, a um leão. Ele diz, como um leão ataca sua presa, quem, em seu juízo perfeito, vai tirar a presa da boca, das garras de um leão? O leão dá um meio rugido e já assusta todo mundo. Ninguém ousa chegar perto de um leão que está comendo, de um leão que matou a sua presa. Então o Senhor diz o seguinte: quero saber quem é que vai chegar perto quando eu estiver apegado a Jerusalém. Jerusalém é minha, é possessão do Senhor, e Ele vai proteger como um leão protege a sua comida. Amado, você deve ter, ou já deve ter visto, um cachorrinho comendo. Um cachorro comendo, quando você dá comida para ele, depois você tenta mexer com ele, a coisa começa a ficar feia. Dependendo do tamanho do cachorro, é até perigoso. Ele está indo acima disso. Ele não está falando de um cachorrinho que está comendo a sua comida e alguém vai pegar, né? Isso já pode dar problema. Ele está falando assim, que é quase como um leão comendo a sua comida. Quem é que no seu juízo perfeito vai mexer com isso? Então ele está dizendo assim, quem é que no seu juízo perfeito vai mexer com Deus que está protegendo os seus? Amado, quando você estiver passando por uma dificuldade, você pensa assim. Você pensa assim, bem desse jeito você pensa. Quem, no seu juízo perfeito, vai mexer comigo se é o Deus maravilhoso, todo-poderoso, Adonai, o Senhor dos exércitos, quem está cuidando de mim? Quem vai mexer com esse leão? Não tem inimigo que mexa com você se é o Senhor que está te protegendo. É isso que Deus está falando para os seus. Ele vai descer, daí ele usa outra imagem. Ele vai descer sobre Sião, sobre Jerusalém, como uma ave, como um pássaro. É a mesma coisa se você olhar uma águia, se você olhar um pássaro que desce sobre a terra. Isso quer dizer o quê? É a majestade de Deus. Isso está significando a majestade de Deus. Ele desce sobre o Monte Sião, ele desce. O Monte Sião é o lugar onde estava o templo.
ele desce para oferecer batalha contra os que ameaçam Jerusalém. Então vamos imaginar o seguinte, eu não sei se de onde você está me ouvindo, se tem um passarinho chamado quero-quero. Se tiver, você já sabe o que o profeta está falando aqui, você já sabe o que Deus está falando aqui. Você já tentou andar num campo onde tem um ninho de quero-quero? Se você conseguir, você me fala como é que você fez isso. Porque o quero-quero não quer nem saber o tamanho que você tem em comparação a ele. Se ele te enxerga se aproximando do ninho dele, dos ovos dele, dos filhotinhos dele, ele vai simplesmente voar em cima de você. E ele voa com garra, com bico, e na ponta das asas tem um esporão. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Não tem como você se meter num campo contendo um ninho de quero-quero sem sair de lá correndo, se protegendo, porque aquele animalzinho vai te botar para correr. É isso que Deus está falando. Quando você está no teu canto, no teu ninho, na tua casa, e o inimigo vem querer mexer com você, Deus se levanta como um quero-quero. Deus se levanta como uma águia. Deus se levanta como um pássaro, com garra, bico, esporão, e ele vai com tudo em cima do teu opressor. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, você pensa assim: Deus é como uma águia me protegendo. Deus é como um quero-quero protegendo o seu ninho, porque nós somos possessão do Senhor. É isso que Deus está falando para o povo. E ele vai se levantar num grito e dizer: volta para mim porque eu te protejo como um leão protege, volta para mim porque eu te protejo como uma águia protege, como um quero-quero protege. E aí você larga dos ídolos, você larga de tudo aquilo que te deixa longe do Senhor, que te deixa rebelde e desobediente. Então, levanta-se num grito para que estas pessoas se voltem para Deus, para que estas pessoas esqueçam os ídolos, esqueçam a sua rebelião, esqueçam o seu mau caminho e voltem para o Senhor. Ele levanta para que volte. Volte por que voltar? Porque eles estavam longe. Eles tinham se afastado. Helene, mas pera lá, a gente não está falando aqui numa época de Ezequias. Ezequias não tinha feito uma limpeza. Isso, ele tinha. Ele tinha feito sim. Ele se voltou para o Senhor e ele fez uma limpeza, porque antes tinha muito ídolo. Só que ele não fez uma limpeza total. Ainda existiam ídolos entre o povo. Tá? Ainda existiam. Então, por isso que Deus diz: esqueça esses ídolos, voltem para mim, voltem, esqueçam do Egito, porque o Egito também é um ídolo. Então, se esqueça dele. Ele diz assim: a Síria vai cair pela espada. Mas essa espada não é um soldado que está na mão uma espada. Não, não é isso. A Síria cairá por uma espada, mas é uma espada celeste. Deus e o seu anjo estarão de espada em punho para proteger Israel. Então, quando você estiver numa dificuldade e você estiver sendo ameaçado, oprimido pelo inimigo, saiba do seguinte: acima e junto com você estarão Deus e o seu anjo com uma espada em punho. E é essa espada que vai destruir o teu inimigo. Os assírios vão fugir da espada. Os jovens que não conseguirem fugir vão ser capturados, vão ser feitos escravos. Por quê? Porque agora o que nós temos é Deus, a rocha de refúgio.
é o protetor do povo. O rei e os seus comandantes vão entrar em pânico e vão fugir em pânico. E isso efetivamente vai acontecer. Né? Quando ele fala de fogo e fornalha, ele está dizendo de símbolos da ira de Deus. O efeito disso, a ira de Deus, como é que a ira de Deus vai parecer? Vai parecer como fogo, vai parecer como fornalha, para queimar a palha e para purificar a prata. O que é palha será queimada e o que é prata será purificada. E ali em Sião ele habitará. E dali a luz será espalhada. E junto com a luz, ou simbolizada pela luz, a salvação. Para os inimigos, o fogo. Para os inimigos, a fornalha, que queima, que destrói. Para os salvos do Senhor, aqueles que se arrependem, aqueles que seguem, que ouvem o Senhor, a eles a luz da salvação. Amém, amados? Bons estudos.